a gente tem os conjuntos numéricos que vão ser cobrados no edital, são os números naturais, eles são indicados por essa letra N, tem um tracinho do lado desse N aqui, tá? Quem são os números naturais? O conjunto dos números naturais são os primeiros números que existiu. Quando os povos antigos sentiram a necessidade de contar os seus bens, de contar quantas pessoas tinha na aldeia, de contar quantas pessoas, quantas caças eles tinham, então eles sentiram a necessidade de contar, né? E aí surgiu os números naturais. Então, os números naturais são esses primeiros números que a gente aprende na escola. 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5. Então, beleza. Esses são os números naturais. Do zero vai até quanto? Essa setinha aqui indica que eles vão até o infinito. Existem infinitos números naturais. Depois dos números naturais, começou a, por exemplo, eu tenho ali 3 ovelhas, matei 2, então eles sentiram a necessidade de outra espécie de números para representar algumas quantidades também. E essas quantidades são os números negativos. Aí eu não coloquei aqui, não especifiquei, mas eu já vou colocar, tá? 0, 1, 2, 3, e assim segue até o infinito. Esses números negativos, eles são chamados, eles recebem um nome de, deixa eu ver se foi. Eles recebem um nome de números inteiros, tá? Então, os números negativos, maravilha. Vamos começar a segunda. Bom que foi rapidinho agora, né? Então, esses números aqui são chamados de números inteiros. Conjunto dos números inteiros. O que diferencia os números inteiros, que é indicado pela letra Z, tá? Não confunda que a gente tem um conjunto com a letra I, e não tem nada a ver com inteiro, são chamados, é indicado pela letra Z. Qual é a única diferença do conjunto dos números inteiros para os números naturais? O que diferencia é a presença dos números negativos. Os números negativos. Não quer dizer que são apenas os negativos. O que diferencia eles dos naturais são os negativos. Tá? E aqui a gente tem o seguinte, percebam que daqui para frente, ó, daqui para cá é justamente os números naturais, que eu listei eles aqui em cima. Ó. Então, o que a gente percebe? Que se um número é natural, ele também é inteiro. Olha aqui, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, mas ele é natural. Então, todo número natural é um número inteiro. Tá? Todo natural é, colocar só as letras iniciais, viu? Descendo. Todo mundo que está dentro do natural é inteiro também, certo? E aí, com o passar de mais tempo, eles perceberam que nem todos os números poderiam ser escritos assim, nem todas as quantidades poderiam ser representadas dessa forma. E aí surgiu os números racionais. Para nossa alegria, o edital cobra até os números racionais, é indicado pela letra Q. Mas por que a letra Q? Porque esses números são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Isso aqui eu vou colocar a definição, tá? Podem ser. E a gente vai ter um foco maior para esses caras aqui também. Escritos na forma de fração. Quem é uma fração? É isso aqui. A sobre B, em que A e B são dois números inteiros. Ah, então só tem que ser os negativos? Não, pode ser um número negativo ou um positivo, por exemplo, 2/3. Tá? É uma fração. 2/3 é um exemplo de fração. E se eu dividir 2/3, vai dar 0,666 infinito 6. Então, a gente representa dessa forma, é chamado de dízima periódica, também é um número racional. Qual é a principal característica desse cara? Igual eu coloquei ali que o outro, a principal característica são os números, a presença, né, dos números negativos. A principal característica desse aqui é a presença dos números com vírgula.
Não significa que são todos os números que têm vírgula, tá? Posso ter um número inteiro, um 5 é um número racional. Apesar dele ser natural, apesar dele ser inteiro, ele é racional também. Por quê? Porque eu posso pegar esse 5, por exemplo, e escrever ele assim, ó, 10 sobre 2. Quanto é 10 sobre 2? 10 sobre 2 é 5. Essa barrinha aqui, ela indica uma divisão, tá? Então, essa barrinha é uma divisão. Isso aqui é uma divisão do de cima pelo de baixo. Por isso que eu escrevi isso aqui assim, ó, 2/3 como 0,6. Por quê? Porque é 2 dividido para 3. E 2 dividido para 3 vai dar 0,6666666, infinito 6. Certo? Então, quem são esses números aqui? Gente, aqui não dá para colocar em ordem crescente ou decrescente. Não. Porque entre, exemplo, a gente estava com a questão que eu mandei lá no grupo, eu vou retomar ela aqui para explicar ela a fundo para vocês agora. A gente tinha isso aqui, ó. 5 raiz de 3. Tinha 5 e 5 raiz de 3. Isso aqui é um número irracional, então não serve para a gente. O edital não cobrou isso aqui da gente, tá? Mas aí ele fala, em uma daquelas alternativas, fala que o primeiro número depois de 5, o primeiro número racional depois de 5 é 5,1. Teve muita gente que foi nessa alternativa aqui. Não é. Isso aqui não é verdade. Entre o número 5, isso aqui eu estou falando de uma reta numérica agora, entre o número 5 e o número 5,1, existem quantos números? Entre o número 5 e o número 5,1, existe esse número aqui, existe esse, existe esse, existe esse, existe esse, existe esse, existe esse. Ah, mas qual é esse número que eu estou colocando? Não sei, não faço ideia, mas ele existe. Se eu pego, agora eu vou colocar alguns exemplos aqui. Se eu pego o número 5,01, ele é um número que está nesse meio aqui, ó, entre 5 e 5,1. Se eu pego o número 5,001, ele é menor do que o de cima ainda. Esse número de baixo é menor que o de cima. E ele está bem aqui, então, ó, pertinho, pertinho do 5. Se eu pego o número 5,001, ele está mais perto do 5 ainda. E se eu pegar 5,0001? Já entenderam, né? Ele está bem mais próximo do 5 aqui ainda. Aí, se eu quiser pegar bem aqui no meio, esse número aqui pode ser, por exemplo, gente, um 5,03. Ah, mas é antes do 5,1? Sim, é antes do 5,1. Todo número que começar com 5,0 vai ser antes desse. E aí, imagine a infinidade de possibilidades que eu tenho aqui, ó. 5,008. Tá vendo? Tá bem aqui assim, ó. Pertinho, pertinho. 5,000000009. Tá bem aqui assim também, ó. Pertinho, pertinho. Beleza? Então, existem entre esses dois números, só entre esses dois números, infinitos números decimais, tá? Entre qualquer número racional, existem infinitos números racionais. Se eu pego entre esses dois aqui, ó, entre esse daqui para cá, tem infinitos números racionais aqui no meio, tá? Que são números que podem ser escritos nessa forma aqui. Beleza? Ah, mas isso aqui não dá para escrever em forma de fração. Dá. Só rapidinho. Esse número aqui, 5,01, isso aqui é 501 sobre 100, tá? Depois a gente vai aprender a fazer essa conversão. Mas se eu pego uma calculadora e divido 501 para 100, vai dar exatamente 5,01. Yeah. Yeah.